já começou, a gente vai deixar esse evento gravado, depois disponibilizar nas redes do Fórum Inova Cidade, para que vocês possam compartilhar aí com as suas equipes, seus técnicos também, porque a gente sabe que esse assunto é urgente, né? A gente está com prazo aí de submissão dos parques, prazo pequeno pela quantidade de trabalho que se tem dentro dos parques, né? Mas agradecendo principalmente aí a FINEP, na figura do Marcelo, que vem para explicar um pouquinho, principalmente eu acho que nesse momento, a maioria das pessoas que estão aqui estão porque já tem o interesse no edital em si, já tem algum tipo de contato com o edital, então o nosso grande interesse nesse momento é trabalhar, tirar dúvidas, entrar em alguns detalhes, né? E aí o Marcelo será nosso grande interlocutor aí da FINEP com os parques tecnológicos, com as cidades, enfim, com as instituições que estão com esse interesse. Então, bem-vindo, Marcelo, e obrigado aí pelo seu tempo, que sei que não está fácil, né? O ano apenas começou e já está todo mundo na loucura, né? Então, obrigada pelo seu tempo aí conosco. Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês. Acho que não sei se a gente já começou, né? Já estou com tempo de fala já? Ainda Cris, não, Marcelo. Marcelo. Ainda não. O Gilberto vai fazer uma fala inicial aqui, 10 horas agora, eu acho que a gente já pode ir começando, né? A gravação já começou. Aí a gente está aqui também com o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, para fazer as boas-vindas e podemos começar. Gilberto, fique à vontade. Bom dia, eu acho que está ativado meu microfone, né? Sim. Vou tirar a máscara para o som ficar um pouco melhor, estou na sala aqui, sozinho. Bom dia a todos e todas, bom dia, prefeito Duarte Nogueira. Parabéns, mais uma vez, a todos os secretários do Fórum Inova Cidades, aí, que, sob a liderança da Cris, traz mais essa informação relevante a todos, né? Que é essa possibilidade de financiamento via FINEP. Agradecer aos representantes da FINEP e ao professor João Amato. Eu não sei se já está na sala. João Amato foi meu professor de engenharia lá nos anos 80, Cris, e recentemente editou um livro especificamente sobre esse tema e que, por coincidência, eu encontrei agora no final do ano e ele, João Amato, me presenteou com um exemplar do livro, autografado, né? E aí, logo na semana seguinte, nós temos essa reunião, eu tomei a liberdade de convidá-lo, mas o professor João Amato é uma pessoa muito querida e certamente pode ser aí uma referência para todos, para o Fórum também, que estuda esse tema há muitos anos. A Frente Nacional de Prefeitos, apenas fazer uma brevíssima introdução, como todos sabem, né, é uma instituição que tem sede aqui em Brasília, representa na capital cidades, especialmente aquelas acima de 80 mil habitantes, cuidando dos interesses das cidades junto ao Congresso, ao Judiciário e ao governo federal. Quando a Frente Nacional de Prefeitos identifica alguma possibilidade, né, de financiamento, nós tentamos convidar, e como já foi o caso com o BNDES, com o Banco do Brasil, com bancos internacionais, né, os secretários das áreas, né, prefeito Duarte Nogueira, para que possam ter mais informações a respeito do edital, em como participar, em como acessar esses recursos, de tal forma a levar às cidades informações relevantes. Enfim, basicamente isso, pedindo a gentileza para que mantenha o microfone desligado, né, e a câmera ligada, né? Essa reunião está sendo gravada, como disse a Cris. O prefeito Duarte Nogueira vai fazer uma saudação a todos e, na sequência, a Cris vai coordenar a reunião. Em nome do prefeito Edivaldo Nogueira, que é o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, prefeito de Aracaju, gostaria de agradecer a presença de todos, desejar uma boa reunião e um bom 2022 para todos nós. Prefeito Duarte Nogueira, prazer em falar com o senhor pela primeira vez no ano. Bom dia para todas e para todos. Começar com um feliz 2022 para todos que estão nos acompanhando agora nesse nosso primeiro encontro do ano, promovido
pelo nosso Fórum Inova Cidades, que é coordenado pela Cris Alessi. A Cris Alessi eu só encontro na Europa, em Barcelona, eu nunca encontro ela no Brasil. Quem me dera, prefeito! E ela é muito ativa, é uma excelente colaboradora do governo do nosso prefeito querido Rafael Greca, e toca o nosso fórum aí com muita capacidade. Quero agradecer também o Marcelo Camargo, que vai mostrar a todos os detalhes do edital da FINEP, né, que vai oferecer aí para todos os polos e as nossas estruturas de parques tecnológicos um recurso de 180 milhões de reais, e nós vamos aqui estar atentos como captar esses recursos e utilizá-los da melhor maneira possível. Cumprimentar e agradecer o Gilberto Perry, nosso secretário executivo da Frente Nacional, em nome do nosso prefeito e presidente do Fórum, prefeito de Aracaju, e também o Eduardo Molina, que é o nosso secretário de Inovação e Desenvolvimento de Ribeirão Preto. É uma secretaria muito jovem que foi criada na reforma administrativa do ano passado, e junto com ela nós temos aqui o nosso Polo Supera, que é o Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. A FINEP e o Ministério de Ciência e Tecnologia mostra que o Brasil tem 93 iniciativas dessa natureza espalhados pelo nosso país, e hoje pela manhã, curiosamente, eu recebi, através do LinkedIn, uma startup que encontrou a solução de realidade aumentada e geração de vídeo que transforma espaços físicos, unidades escolares, hospitalares, culturais, turísticos, praças públicas em espaços inteligentes. Então, tem muita coisa boa sendo desenvolvida por aí, precisando de um fomento, precisando, enfim, de todo o suporte jurídico e financeiro para se transformar de uma startup em empresas, enfim, de maior potencial de oferta de produtos para os brasileiros, né? E a inovação é a chave que a gente encontra de fazer diferente e fazer melhor. Está diretamente relacionado com a produtividade, que é conseguir produzir mais com os mesmos insumos humanos, financeiros necessários, e o desafio de todos nós é caminhar nessa direção, né? Quando a gente frequenta fóruns como esse, ou todos aqueles que trabalham na linha de tecnologia, de inovação disruptiva, a gente coloca o conhecimento humano à disposição da melhoria da qualidade de vida da nossa população. É a busca da equidade com consistências estruturantes, sem a necessidade de partir para o campo que não dá certo, que é o populismo, o assistencialismo atroz, que a gente tem que procurar superar, né? E então é o mundo do conhecimento, o mundo da inteligência, da racionalidade e da responsabilidade. Então, quero desejar a todos aí sucesso nesse nosso encontro. Nós vamos ver aí as palavras da Cris e depois do Marcelo e do Eduardo Molina, e eu talvez não possa ficar o tempo todo, mas vou aguardar pelo menos aquele tempo que eu puder acompanhar para estar sintonizado com vocês e as informações que vocês vão nos oferecer. E, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, sucesso a esse nosso evento. Espero que a gente possa colher bons frutos aí com os resultados dos diálogos, dos debates e das ofertas de informações que vão ser feitas aqui nesse fórum. Cumprimentando a todos os organizadores e participantes mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada, prefeito. Uma honra tê-lo aqui conosco nesse encontro, nessa manhã, apresentando aqui nosso evento. Bom, Gilberto, posso continuar aqui conduzindo? Claro, Cris. Tá Uma boa reunião a todos. Certamente está em belas mãos aí a coordenação. Cris. Obrigada, Gilberto. Então, dando de novo bom dia e um feliz ano novo a todos, né? Acredito que para muitos aqui é a primeira vez que estamos nos falando, ainda que digitalmente,
nossa vida nos últimos anos aí desses encontros virtuais, mas que propicia tão cedo no ano um encontro como esse, né? Então, para quem não me conhece, sou Cris Alessi, sou presidente da Agência de Desenvolvimento de Inovação aqui de Curitiba e também presidente do Fórum Novas Cidades, e em um minuto eu quero explicar o Fórum. O Fórum Novas Cidades foi criado em 2019 pela Frente Nacional dos Prefeitos. Ele agrupa os prefeitos, os secretários que têm a pauta de inovação em suas pastas, né? Então, em algumas cidades essa pauta vem como agências, outras com secretarias de administração, outras com secretarias de inovação e desenvolvimento econômico, e a gente atua de norte a sul do país, em cidades grandes e pequenas ligadas à Frente Nacional dos Prefeitos, justamente para apoiar os prefeitos na decisão, na tomada de decisão sobre a inovação, que a gente sabe que não é uma tomada de decisão simples, né? No mundo rápido como nós vivemos, no mundo complexo como nós vivemos, trabalhar inovação exige agilidade, que nem sempre é a realidade do serviço público, né? Mas a inovação exige isso de nós, mas também exige conhecimento técnico. Então, o Fórum é um interlocutor do mercado com a gestão pública, tentando facilitar essa conversa, facilitar esse diálogo e, principalmente, transformar as ações de inovação em ações de impacto aí para a vida das pessoas. Esse é o grande ponto do Fórum em Novas Cidades. Nós temos 5 vice-presidências no Fórum, né? Eu sou a presidente, a gente tem a vice-presidência de Relações Institucionais e Federativas, a vice-presidência de Soluções Inovadoras para as cidades, a vice-presidência de Governança e Planejamento, a vice-presidência de Desenvolvimento Regional e a vice-presidência de Ambiente de Inovação e Cidades, que justamente coordenada aqui pelo Eduardo Molina, que é o grande responsável por esse evento de hoje, né? Pelo convite à FINEP, ao Marcelo Camargo, para falar um pouquinho mais desse ambiente, foi quem coordenou toda a pauta aí desse encontro de hoje. Então, Eduardo Molina, te convido aí para dar as boas-vindas e, desde já, te parabenizando por essa iniciativa e coordenação desse encontro. Eu que agradeço, presidente Cris, prefeito Nogueira, Gilberto, Mário, né? Primeiro por terem acreditado. Não é muito simples você acreditar que pode dar certo um evento logo nos primeiros dias de janeiro, mas era uma pauta urgente, né? E esse evento está acontecendo principalmente porque a FINEP soltou algumas boas notícias no final do ano passado, e uma das boas notícias é justamente esse edital de inovação. Então eu quero pedir a todos que estão aqui nos acompanhando e que ainda não foram atrás desse edital, né, que o busquem. Na verdade, a FINEP soltou 3 editais importantes. O Marcelo vai falar para a gente de 2 deles, que é o edital de Parque Tecnológico, que é o motivo do nosso evento, mas também deve abordar alguma coisa sobre o edital de Centros de Inovação, que é um edital que está sob a égide da superintendência dele. Mas há um outro edital lá, que é o edital de infraestrutura de equipamentos para parques tecnológicos. Eu acho que merece uma passada de olhos, ver quem se enquadra, né? Além dessas boas notícias, esse final do ano, o MCTI também soltou um estudo, que eu creio que é um estudo fundamental para secretários de desenvolvimento e inovação e para gestores de parques tecnológicos, que é o estudo Parques Tecnológicos do Brasil. É relevante, é relativamente aprofundado, é um material que merece ser lido porque traz uma série de insights aí, principalmente a necessidade da visão de longo prazo sobre esse tipo de equipamento, né? Nós faremos outras ações sobre a presidência da Cris, né, durante este ano de 2022, temos vários planos. E aí eu quero sugerir, né, e pedir autorização de vocês que se inscreveram nesse evento, que a gente possa convidá-los para essas ações adicionais. Também quero falar, né, que eu coloquei ali no chat o link do Fórum em Novas Cidades. Ele é aberto, depende de inscrição, necessária a documentação, é necessária a indicação pelo prefeito, né?
Mas todos que não conhecem o nosso fórum, por favor, cliquem. É um espaço nosso, dos agentes públicos municipais que trabalham com inovação e desenvolvimento econômico. É isso, muito obrigado. Cris, obrigado. Superintendente Marcelo, obrigado, prefeito Nogueira, pela confiança. Um abraço. Muito bem, Molina. E também no chat, agradecendo aí o Mário da FNP, nosso coordenador do fórum pela FNP, que também está soltando para vocês os links que o Molina comentou. Fiquem à vontade para baixar e também perguntar. E também vou pedir para vocês o seguinte, coloquem ali no chat nome e a cidade de onde vocês estão, e a partir da fala do Marcelo, a gente vai abrir para perguntas. As perguntas prioritariamente vamos fazer pelo chat, então podem escrever as perguntas pelo chat, a gente vai filtrar para que a gente consiga cumprir aí o tempo que o Marcelo tem para estar conosco, e aí tem coisas jurídicas, técnicas, que depois a gente vai poder encaminhar, e o Marcelo vai explicar melhor aí como fazer algumas perguntas diretamente para a FINEP, tá bom? Então, sem mais delongas, para a gente começar o tema que realmente importa, a pessoa que está aqui, porque vocês realmente querem ouvir, agradecendo novamente o Marcelo Camargo por ter aceito o nosso convite. O Marcelo, que é mestre em administração de empresas pelo IBMEC, tem mestrado na Faculdade de Toulouse, na França, pós-graduação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Inteligência Competitiva, é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal, Black Belt pela General Electric, foi professor nas cadeiras de Sistemas de Informação Estratégica, Estratégica Empresarial nos cursos de MBA de Cândido Mendes, no SENAC e no Cefet, e possui mais de 30 anos aí de carreira em empresas como FINEP, Varg e IBM nas áreas financeiras, consultoria de projeto, gestão, estratégia empresarial e desenvolvimento organizacional. Ocupou atualmente o cargo de superintendência na área de pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico pela FINEP. Marcelo, de novo, muito obrigada pelo teu tempo e a fala é tua. Muito obrigado, Cris. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Como o Eduardo falou, a gente já começa esse ano de 2022 já acelerando, a gente não desacelerou, o ano de 2021 não acabou, a gente está continuando assim, numa batida muito intensa. Eu queria dizer que está comigo aqui presente Vitor Capel e Lia De Falco, que compõem o departamento, a gerência do departamento que vai tocar essa chamada, vai fazer as análises de mérito e vai conduzir o processo. Me apresentar, como você já fez a minha apresentação curricular, ou seja, eu estou na FINEP já há quase 14 anos, estou responsável pelos programas de parques tecnológicos desde 2009, então, para mim, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse edital, que foi uma vitória, porque nós estávamos brigando por um novo edital desde a chamada de 2013, o Brasil precisa ter uma agenda de Estado constante, não trabalhar temas como esse na base do soluço. A gente não pode ficar 8 anos sem um edital de parques tecnológicos, porque muita coisa acontece em 2, 3 anos no mundo, que a gente percebe hoje em dia, inclusive, que na questão de parques tecnológicos, as questões geográficas já começaram a perder um pouco a importância e passa a ter muito mais a questão da conectividade, como é que os parques se tornam efetivamente como grandes hubs, no sentido da ligação entre os principais atores e os principais engrenagens da quádrupla hélice, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer rapidamente uma apresentação do edital, né, de parques tecnológicos, depois vou tentar rapidamente fazer uma apresentação do edital de centros de inovação, e aí a gente passa efetivamente para as perguntas, que talvez seja a parte mais interessante, tá, Cris? Vou tentar ser o mais célere possível. Deixa eu ver aqui como é que eu consigo compartilhar a minha tela. Share screen, né? Então, acho que é aqui que eu tenho que fazer, né? Deixa eu só jogar isso aqui para baixo para vocês poderem. Eu vou fechar aqui, então, caso haja necessidade, vocês podem do evento me interromper aí. Bom,
Vamos lá. Bom, conforme foi falado, o edital de parques tecnológicos ele foi lançado dia 13/12/2021 e ele se encerra, a princípio, né, dia 18/2/2022. A FINEP ela já fez 59 grandes iniciativas na área de parques tecnológicos desde 2002. Já tivemos aí, nessas 59 iniciativas, a última foi efetivamente o edital de 2013, com 16 projetos contratados, e tivemos, no ano de 2020, uma encomenda do Parque Tecnológico da Paraíba, né? Em termos de recursos, efetivamente, nós já tivemos aí aproximadamente, deixa eu só tirar aqui, está me atrapalhando, 169,3 milhões. E por que eu estou querendo mostrar esse dado? Porque esse foi o que a FINEP aportou nos últimos 10 anos, conforme eu falei, ou seja, muita coisa aconteceu aí nesse período, principalmente a partir de 2015, ficamos parados, de certa forma, isso foi muito ruim para o sistema. Mas, felizmente, depois de muita briga da FINEP junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Governo Federal, nós conseguimos aí uma... Deixa eu ver aqui que travou, não sei o que houve aqui, que travou a minha página. Você está parado na evolução cronológica aqui. Pois é, mas aqui parou, aqui travou. Agora foi. Agora foi. Então, dentre as principais iniciativas de parques tecnológicos, principais parques tecnológicos de operação, nós temos aí casos de sucesso, como o Porto Digital, como a Tecnopuc, como o Parque Tecnológico São José dos Campos, como a Tecnovia, né? Nós temos também, aí, no caso, o Parque Tecnológico da COP, né? A FINEP, ao longo desses anos, foi uma das principais fontes de financiamento de diversos parques no país, o que mostra, talvez, também no meu caso, aí, eu faço sempre esse alerta, e, inclusive, se vocês observarem aí a chamada de parques tecnológicos, já indo para a chamada de parques tecnológicos, há uma questão dos estudos de viabilidade, ou seja, o parque tecnológico ele não pode ficar tão dependente de recursos governamentais, ele precisa ter exatamente a condição de geração de receitas próprias, né? Ou seja, e quando a gente vê, não é somente a questão do real estate, ou seja, não é somente a questão das rendas imobiliárias, mas também na questão dos serviços a serem prestados para as empresas instaladas, das mentorias, dos programas de aceleração que eles possam promover, da questão dos programas de soft landing, na questão da internacionalização, enfim, eu destaco isso. Se a gente perceber aí, por exemplo, o Porto Digital, a FINEP foi responsável por 12% do financiamento, o Tecnopuc 35% do financiamento, né? O Parque Tecnológico da UFRJ, nós tivemos aí 17%, o Sapiens Park, lá em Santa Catarina, 29%, veio de recurso FINEP, ou seja, de certa forma, o que a gente percebe é exatamente que a FINEP é a grande propulsora dos parques tecnológicos, conforme eu falei, desde 2002, exatamente por encarar que parques tecnológicos, ou seja, o habitat de inovação parque tecnológico, conciliando aí a quádrupla hélice, né, uma iniciativa de desenvolvimento regional, né, especializada, ou seja, e que a gente permite, nessa construção dos parques tecnológicos, né, fazer com que você, nos estados, você consiga fortalecer as competências na área de ciência, tecnologia e inovação. O que se percebe também, o que eu comento, já fazendo também um comentário a respeito da chamada de parques tecnológicos, é a questão da transversalidade que os parques tecnológicos brasileiros eles passam, ou seja, e talvez isso seja um ponto a ser avaliado, ou seja, a dificuldade financeira enfrentada e muitas das vezes fez com que se abrisse um pouco o leque dos parques tecnológicos. O que a gente percebe talvez no mundo é uma tendência de uma especialização. Os parques tecnológicos, eles cada vez mais eles são setoriais, eles estão focados em tecnologias de ponta em determinadas áreas estratégicas, e isso dá realmente um diferencial, isso faz com que a gente consiga desenvolver tecnologias críticas, né? E nessa linha, eu comento também, né, isso até porque o público aqui que está me ouvindo é o público de parques tecnológicos, né, e talvez de incubadoras, em que a gente, na carta proposta aprovada junto ao verde e amarelo, né, nós temos aí um conjunto de iniciativas que vão desde praças da ciência, que passam por laboratórios abertos de prototipagem, que o edital vai ser lançado em fevereiro,
que tem a questão dos centros de inovação, que já foi lançado o edital, que tem o edital de parques tecnológicos, também já foi lançado no final do ano, e depois de parques tecnológicos, exatamente nessa linha, nessa progressão que a gente quer fazer com que essa área de ambientes inovadores consiga alcançar, nós estamos desenhando, junto com o Ministério, um programa para centros avançados de tecnologia estratégica, exatamente em linha do que eu comentei anteriormente, ou seja, os parques tecnológicos mundiais de maior pujança, eles não só tratam da questão do real estate investment, né, mas eles também identificam áreas temáticas críticas e focam nessas áreas temáticas críticas e desempenham ali um papel alavancador de desenvolvimento de tecnologia no frontline, ou seja, na vanguarda, né? Então, eu tive a oportunidade de visitar a Finlândia, de visitar a China. Então, você tem lá, por exemplo, parques tecnológicos especializados em equipamentos médicos. E a gente teve a possibilidade agora na pandemia de verificar o quão é importante uma focalização, porque ali, por exemplo, foram decisivos para a rapidez nos diagnósticos, a identificação do vírus, a confecção de vacinas. Então, o que a gente alerta é que realmente a gente conseguiu convencer o Ministério da necessidade de, pós-parques tecnológicos, nós trabalharmos. Quem sabe alguns parques tecnológicos já mais maduros podem ser os contemplados com essas iniciativas de centros avançados de tecnologia estratégica. Bom, conforme eu falei, o programa de parques tecnológicos está inserido, né, na carta proposta, que aprovou aí 7 grandes iniciativas, conforme eu já falei, né, praças da ciência, que está para ser lançado, laboratórios abertos de prototipagem, que vai ser lançado em fevereiro, centro de inovação, que já foi lançado, parques tecnológicos em implantação e operação, que é o foco da nossa palestra, centros avançados de tecnologia estratégica, que eu estou dizendo aqui, falei aqui em avant première para vocês também, que não tinha lido a carta proposta, né? Ou seja, é uma iniciativa parruda, são 250 milhões, nós queremos financiar até 5 projetos, 50 milhões por projeto, né? Vão ser projetos escolhidos, vão ser projetos em que a comunidade científica ela vai avaliar a área estratégica portadora de futuro, crítica para o país. Então, nós estamos aí no trabalho com a possibilidade de bioeconomia, temos a possibilidade de termos aí a questão de materiais avançados, de sensores, né? Nós temos aí uma série de áreas estratégicas, né, que nos permitam ocupar uma posição de vanguarda. E muito disso é um pouco olhando para o passado e vendo a questão do papel que o CEMPES, que foi um centro instalado dentro da UFRJ, junto com a Petrobras, desenvolveu na pesquisa de águas profundas e superprofundas, de petróleo, de profundas e superprofundas, na questão da Embrapa, da decisão estratégica de formatar a Embrapa, na decisão estratégica de ter um CTA e um ITA na questão da indústria aeronáutica. Então, a gente quer retomar que o Brasil precisa realmente pensar novamente estrategicamente e ter centros avançados de tecnologia estratégica em determinadas áreas temáticas críticas em que a gente possa ocupar uma posição de destaque. Não adianta a gente perseguir determinadas áreas onde a gente já perdeu o trem, né? E esse é o foco desses centros avançados. E depois, um edital de cidades inteligentes e sustentáveis, onde a gente vai ter uma chamada de subvenção focada para concessionárias de serviço público. Conforme eu falei, essa aqui mais ou menos é a figura estratégica da carta proposta do verde e amarelo, né? Em que então nós temos aí vários slices, aí várias fatias, né? Em que a gente tem aí os programas conectados e tem um nexo causal nisso tudo, em que a gente espera que os habitats, os ambientes de inovação transbordem para as cidades inteligentes e sustentáveis, né? O programa ele dedica para parques em implantação 80 milhões e para parques em operação 100 milhões. Né? Ou seja, até porque a gente percebe, o histórico que a gente vem acompanhando, é que as iniciativas de parques em operação são realmente mais demandadoras de recursos. Né? A gente teve recentemente vários contatos de parques mais maduros que precisam até de um capital maior. E a gente pensa, inclusive, talvez no futuro, em ter um programa de crédito para os parques tecnológicos, dada a demanda, a necessidade de recursos para um reposicionamento desses parques em operação. Já falando um pouquinho aqui, centros de inovação, né?
nós temos aí um programa de 50 milhões, a gente esperava, só que houve um atraso por parte do Ministério, né? Ou seja, a gente, infelizmente, a gente não conseguiu, a gente gostaria de ter implantado já esse programa no início de 2021, para já ter feito o desembolso de parcela dos recursos já em 2021, mas isso aí provavelmente então vai ser, aqui tem um shift aqui para 2022 e 2023, 25 milhões no ano de 2022, no caso de centros de inovação, e 2023, 25 milhões. E no caso aqui de parques tecnológicos, essas janelas aqui avançam 22, 23 e 24. Qual é o objetivo do parque? Ou seja, então é selecionar propostas para parques tecnológicos de implantação e operação. E por que isso? Ou seja, quando a gente vai recorrer à taxonomia da IASP, da própria Amprotec, até do próprio estudo de referência que foi citado aí, né? Ou seja, que é o estudo de parques tecnológicos do Brasil, que encontra-se disponível no site do Ministério da Ciência e Tecnologia, o que se tem efetivamente é que nós temos 3 categorias. Parques em estudo, né? Parques que estão ainda numa prospecção ainda, que a gente considera parques em estudos, parques em implantação e parques em operação. A FINEP, em 2010, 2011, teve uma decisão estratégica de definir que ela não iria colocar mais dinheiro para estudos de parques tecnológicos, e sim parques tecnológicos em implantação e parques tecnológicos em operação. E por que dessa decisão estratégica? Já que no passado ela fomentou diversos estudos de viabilidade. Exatamente por entender que a questão dos estudos de viabilidade ficou muito mais sob responsabilidade, né, das esferas municipais, das esferas estaduais, ou seja, na questão do entendimento de que aquilo ali, o desenvolvimento de um projeto básico, de um projeto piloto, de um estudo de viabilidade, é o papel muito mais do Estado, da cidade, que identifica que aquilo ali seja uma iniciativa importante para o seu desenvolvimento regional. Então, a FINEP parte decidido lá em 2011, 2010, que os recursos não reembolsáveis seriam dedicados para parques tecnológicos de implantação e operação. Tá? E a questão da taxonomia, ou seja, provavelmente todos já conhecem, parques tecnológicos em operação são parques mais maduros, né, que têm uma equipe gestora consolidada, que têm uma densidade de empresas instaladas, que tenham uma infraestrutura operacional. As empresas elas já têm um aspecto de cooperação, de parcerias com universidades de alto nível, de institutos estrangeiros. Parques tecnológicos de implantação, aí você já tem né? Ou seja, o que a gente pede é que eles participem, eles estejam inseridos dentro de um programa formal de desenvolvimento econômico regional, né? Eles tenham minimamente um plano de implantação, tenham um estudo, um projeto conceitual, um estudo de viabilidade já feito, já uma estrutura gestora, né? Já tenha se iniciado a sua construção, né? Ou seja, ou a sua infraestrutura mínima, né? Para que você não tenha projetos que saiam do zero. Ou seja, não, aqui eu só tenho o mato e, óbvio, você pode até apresentar, mas você, como vai entrar numa competição, numa concorrência, quem já tiver uma estrutura mínima, né? E que aquilo ali vai ser a alavanca para um projeto mais denso, obviamente, vai ser mais bem avaliado na análise de mérito. No caso da elegibilidade, ou seja, aí no caso são órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, né? Ou entidade privada sem fins lucrativos responsável pela execução gerencial e financeira do projeto. As executoras, a mesma coisa, né? E no caso, a gente considera entidades gestoras de ambiente de promoção e inovação. Surge aí uma dúvida que eu vou comentar ali depois, na questão de apenas a entidade gestora só poder apresentar uma única proposta, né? Mas vamos guardar essa questão um pouquinho mais para frente. Para parques tecnológicos em operação, nós vamos ter aí o ticket de projetos que pode ir de 8 milhões até 15 milhões de reais. E para parques em implantação, um ticket de 4 milhões até 10 milhões de reais. Percebam que esse overlapping aí foi realmente intencional, né? A gente colocou aí esse overlapping entre a linha A e a linha B, e destacando-se que ambas as linhas exigem uma contrapartida
de 25%. Quando eu falo contrapartida, e não falo contrapartida financeira, é porque a contrapartida ela pode ser financeira ou econômica, né? Ou seja, então, isso aí também foi uma grande... A gente brigou também para que fosse dessa forma. Inicialmente, se ia se colocar como está no Centro de Inovação, somente financeiro, no caso de parque tecnológico. A gente definiu que seria importante abrir o leque para também aporte de recursos. Eu vou falar para vocês. Opa, tem o microfone aberto. Bom, as características da proposta, ou seja, então, conforme eu já falei, né, vão ser 100 milhões e 80 milhões, e nós também inovamos nessa chamada, ou seja, inovamos, a gente acha que positivamente, porque a gente quer realmente que os melhores projetos sejam contratados. Não há, no caso, por ser o verde e amarelo, a necessidade de que seja dedicado os famosos 30% para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? Isso aí, no caso, não é considerado... isso aí só acontece para os recursos de infraestrutura, né? E aí a gente pôde fazer, então, uma adequação, colocando aí esse mínimo de 20%. O que pode ser apoiado? Pode ser apoiado despesas correntes de capital, despesas e as questões do DOACI, que são as despesas operacionais e administrativas. Em despesas correntes, pagamento de pessoal, material de consumo, diárias, passagens e serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, né? Despesas de capital, ou seja, nós não limitamos as despesas de capital, né? Obviamente que isso aí faz parte de um bom senso, ou seja, você também tem que, num projeto, o projeto vai ser avaliado exatamente esse balanço entre despesas de capital e despesas correntes. A gente sabe que parques tecnológicos eles são muito relacionados a despesas de capital, a cimento, a construção, a obra, né? A gente sabe disso, mas a gente também acha que é muito importante que os projetos apresentem um nexo causal com a questão das despesas correntes, que são a equipe que vai comandar o parque, a equipe que vai gerenciar o parque, o que vai ser feito e colocado de investimento em termos de serviços que serão disponibilizados para as empresas que lá se instalarão. Tá? Não sei se eu me lembro já de alguma pergunta que foi colocada aqui. Geralmente o pessoal fala, mas o que é esse DOACI? Ou seja, 5% do valor solicitado, né? E aí eu já recomendo que vocês não especifiquem, né? Ou seja, porque depois é complicado para prestar conta, ou seja, mas esses 5% podem ser utilizados para pagamento de luz, água, né? Ou seja, despesas administrativas, e aí o que a gente fala é exatamente que o interessante é que não seja especificado tanto esses 5% para que vocês não tenham depois problemas na prestação de contas. Tá? O lançamento da ação foi no dia 13/12, né? A gente fez a ação do lançamento lá na Fiesp, por solicitação da própria Fiesp, né? Teremos aí a data do dia 18/2 para a submissão dos projetos. O resultado preliminar, ou seja, existe uma fase de habilitação, que é uma fase documental, então, muito cuidado aí na questão documental, tenham atenção no encaminhamento das documentações pertinentes, né? No dia 26/4, a partir de 26/4, nós estamos aí liberando o resultado da habilitação. Depois nós teremos aí uma apresentação oral. É importante falar com vocês aí, exatamente porque é a apresentação oral, uma apresentação de, no máximo, 20 minutos por projeto, em que a gente já montou, já botou, inclusive disponível no nosso site, o PPT que será utilizado para essa apresentação oral. E aí vocês, então, né, os projetos que passarem da fase de habilitação farão essa apresentação em PPT oral, onde a gente vai, nessa apresentação, poder avaliar e tirar as dúvidas, né? Isso foi muito importante na chamada de 2013, onde a gente teve aproximadamente 87 projetos. Então, muitas das vezes a FINEP ela não pode presumir, ela está um pouco distante de novas iniciativas, e isso é uma oportunidade de conhecer essas iniciativas, identificar o que está vindo de novo, né? E aí não só ler o projeto de forma fria, mas também ter a possibilidade de ver essa apresentação
que foi muito importante, foi definidora na análise mérito de 2013. E aí o resultado final a gente espera estar liberando a partir do dia 14/6/2022, e aí se inicia o processo de contratação e a gente espera estar liberando aí a primeira parcela, a primeira tranche de recursos, no mais tardar no mês de agosto, que vai ser realmente uma grande vitória para os parques, poder ter o ano de 2022 como um ano de aporte de recursos já para as suas iniciativas, né? Na questão dos critérios, né? Ou seja, nós temos aí 7 critérios, né? Em que nós temos aí os determinados pesos. Então, aí você, inclusive, já tem as informações lá, o que a gente espera de cada um desses critérios no formulário de apresentação de propostas, ou seja, a contribuição para o desenvolvimento local e vinculação ao plano de inovação local e regional é muito importante. A FINEP espera realmente, e a gente verifica que, historicamente, os parques tecnológicos, né, tiveram uma propulsão, tiveram um desenvolvimento mais acelerado, foram aqueles que realmente se inseriram num plano de inovação da cidade, tiveram exatamente um link muito intenso com a questão do desenvolvimento regional traçado para a cidade, e isso a gente espera que aconteça também. Não só também o que a gente também verifica, que não basta que o Parque Tecnológico seja uma boa iniciativa, ele precisa estar exatamente na quadro para eles, identificando o que ele vai promover de desenvolvimento local, ou seja, né, o desenvolvimento local acontece quando você tem uma conjunção de fatores entre a questão da universidade, gerando tecnologias críticas, quando você tem empresas interessadas em compartilhar essas tecnologias, quando você tem o Estado olhando para essas tecnologias e verificando que aquilo ali serão geradores de postos de trabalho, de melhores salários, de criação, de geração de impostos, né? Ou seja, então ela aposta nessa iniciativa também. A competência tecnológica e inovação é também um pouco uma derivada, ou seja, é verificar o que o parque já tem um pouco de lastro, né? Ou seja, e muito disso é o que já se desenvolveu no parques em implantação. A gente sabe que esse critério é um critério que fica um pouco assim, atenuado, mas o que a gente espera é que aquilo ali já tenha algum lastro, né, para que você possa demonstrar que aquele parque vai ter uma dedicação em determinada área tecnológica e de inovação. No critério 3, conjunto das empresas âncora ou demais empresas instaladas, aí a gente também espera não só que é importantíssimo para um parque tecnológico, apesar da gente já saber, apesar da gente estar vivendo uma fase de pandemia, onde a instalação física, né, ela muitas das vezes ela está deixando de ocorrer, mas o que a gente espera é que é muito importante que o parque tecnológico traga, ou seja, é um fator de atratividade do parque tecnológico, a existência de empresas âncoras, né? A existência de relacionamento com empresas âncoras, né? Para que sejam atratoras de startups, de novos unicórnios, de que a gente possa ter uma densidade de empresas competindo e compartilhando, né? Ou seja, para que a gente possa ter aí, e não estou falando somente de empresas instaladas, mas empresas que vejam no parque tecnológico, nos serviços que o parque tecnológico vai disponibilizar, a necessidade de estarem relacionados, de estarem contribuindo, de estarem em parceria com o parque, realizando atividades. Capacidade de atração de investidores é muito importante, ou seja, porque exatamente como a gente vem falando, ou seja, eu fiz questão de apresentar aqueles slides para mostrar que há uma dependência muito ainda grande dos recursos federais, isso vem sendo atenuado, até porque nos últimos 8 anos não houve recursos, né? Mas a gente verificou também que vários parques tiveram uma queda, né? Ou seja, enfrentaram dificuldades financeiras, e a gente acha que é importante, porque realmente a experiência, por exemplo, do Z-Park da China mostra que também um parque tecnológico é uma real estate company, né? Ou seja, e aí para ser uma real estate company eficiente, muitas das vezes a atração de fundos de investimento, criação de fundos de investimento imobiliário são realmente definidoras da iniciativa de parque tecnológico. No 5, a adequação dos prazos de execução do orçamento e do cronograma físico-financeiro, exatamente verificar o balanceamento. Muitas das vezes o que a gente quer verificar aí olha, as metas são factíveis. Bom, para essas metas, esses prazos também são factíveis, e essas metas, esses prazos,
podem ser feitos com esse orçamento, né? Então, isso é muito importante, porque a gente já recebeu inúmeros projetos de parques tecnológicos com histórias lindas, né? Mas a gente percebeu que não havia esse casamento, era quase que incompatível a obtenção daqueles objetivos traçados ali, e muitas das vezes o mérito, esse quesito fez com que o projeto tivesse uma pontuação menor. E muitas das vezes a gente até mesmo acreditou, né? Ou seja, a gente teve um caso em que realmente tinha tudo para dar certo, mas o que se percebeu é que, ao longo do tempo, o próprio Estado envolvido naquela iniciativa retirou o apoio, e aquilo foi realmente definidora, foi muito prejudicial, né? Para a questão do desenvolvimento do parque. O estágio atual de desenvolvimento do parque tecnológico e infraestrutura disponível exatamente para que você consiga conceituar se você é um parque em implantação ou se é um parque em operação. A gente vai poder avaliar exatamente a partir desse critério, ou seja, o que você tem de disponível, o que você tem já de infraestrutura, como é que está o estágio do desenvolvimento do seu parque naquele momento que está submetendo a proposta. E, por último, que é muito importante, conforme eu já falei aqui desde o início, ou seja, nós temos aí a teoria mostra, inclusive, a questão de que a quádrupla hélice ela é muito importante que as parcerias estejam definidas e essas parcerias sejam parcerias sinérgicas para o desenvolvimento do projeto do parque. Então, na verdade, como é que você vai mostrar essas parcerias? Léo, não adianta você mandar um e-mail, você vai ter que mandar um memorando de intenção formalizado bipartite, ou seja, eu tenho uma parceria com Harvard. Não adianta só você dizer da sua parte que você tem uma parceria com Harvard. É importante que você tenha um memorando de intenção assinado bipartite entre o seu parque tecnológico e Harvard, e isso seja submetido para na proposta. É muito importante, vocês percebam que cada critério desse a gente procura ser muito objetivo, e é necessário que vocês apresentem fatos e dados, comprovações que façam realmente que a gente perceba a existência, né, de demonstrações para todos esses critérios, tá? Bom, era essa a questão de parques tecnológicos. Eu acho que, de repente, é interessante, né, Cris, que eu passe para o edital de centros de inovação, talvez, né, e depois abra para as perguntas, está certo? Isso mesmo, depois a gente abre as perguntas no geral daí. Então, vamos lá. Estamos indo bem aqui, né? Vamos lá. Centro de inovação, conforme eu falei, também está na carta proposta de ambiente de inovação aprovada junto ao MCTI. Não vou repetir, isso estava lá. 50 milhões. Né? O que, na realidade, é importante a gente dizer aqui? Né? Isso foi uma acomodação muito interessante, ou seja, o Ministério nos colocou para a FINEP, que é a Agência Brasileira de Inovação, né? Ou seja, que é a Secretaria do FNDCT, né? Colocou a seguinte problemática, né? Ou seja, nós estamos recebendo constantemente a vinda de prefeitos solicitando projetos, aprovação de emendas ou de encomendas, de emendas parlamentares para o estabelecimento de parques tecnológicos, né? E a gente tem também um histórico lá de receber determinadas encomendas, né? Ou seja, e determinadas emendas parlamentares, projetos de emendas parlamentares, e os projetos vieram muito ruins, muito fracos. Porque entre a intenção do político, né, estabelecer o projeto de parque tecnológico, e o projeto de parque tecnológico ser bem feito e ser efetivamente uma iniciativa de parque tecnológico, onde aqui a gente entende que tem que existir a quádrupla hélice, onde a gente entende que não pode ser confundido de maneira alguma com um programa de um condomínio empresarial, ou seja, uma iniciativa de parque tecnológico não é um condomínio empresarial, né? Então, o que se percebeu era a necessidade de ter alguma iniciativa que buscasse trazer essas solicitações das cidades de uma forma mais estruturada. E o que se pensou, então? Olha, geralmente as cidades que estão ainda pensando nisso, que não estão ainda imaturas para isso, seria muito interessante elas darem um passo atrás nessa iniciativa. E se elas tiverem incubadoras âncoras parrudas, eu estou dando incubadoras âncoras ou aceleradoras, a gente cita isso no edital. De tal forma, por quê? Porque a gente precisa, num edital, já pensar quem é que vai levar o recurso. Ou seja, a gente tem que ter alguém que tenha personalidade jurídica, que tenha capacidade de receber os recursos não reembolsáveis que a FINEP tem a disponibilizar. E aí o que se percebe? Bom, peraí, quem é que pode ser
um executor que tenha capacidade, que tenha personalidade jurídica para receber esses recursos. Então, um dos possíveis são incubadoras âncoras mais maduras, né? São aceleradoras, ou seja, e, obviamente, tem que ter a personalidade jurídica descrita no edital, que podem submeter projetos com a intenção de, junto com a esfera governamental local, pensar o seguinte: olha, nós estamos dando um passo à frente para constituindo-se, então, um centro de inovação, que é alguma coisa além de uma incubadora âncora mais parruda. Num futuro edital de parques tecnológicos, nós podemos estar mais estruturados para a gente se candidatar, por exemplo, a ser um parque em implantação, né? Ou até mesmo um parque em operação, né? Se o centro de inovação, ele, ao longo do tempo, ao longo de 5 anos, ele conseguir se consolidar, ele conseguir ser gerador de tudo aquilo que a gente tem ali nos critérios do edital, né, para parques em operação, ele já pode se candidatar a ser um parque em operação, por que não, né? Mas essa foi exatamente a estratégia, o espírito, por que surgem centros de inovação, além da questão de que isso aí está no PNI, né? Ou seja, está exatamente no decreto, a Constituição ali, na portaria 6.762 de 2019 do MCTI, definindo o que é um centro de inovação, que é o que está aí no slide. Eu não vou ler o que está escrito aí no slide, tá? E isso está também na chamada. Conforme eu falei, né? Ou seja, e aí aqui a figura mostra, né? Ou seja, centro de inovação, ele está no estágio anterior a parques tecnológicos em implantação e operação, né? E o que a gente depois, conforme eu falei, a gente espera que aqui no topo da pirâmide, né, tenham exatamente as iniciativas dos centros avançados de tecnologia estratégica. O objetivo, então, né? Ou seja, exatamente, a gente está direcionando, né, para aqueles municípios que não possuam parques tecnológicos em operação e implantação. Porque a gente não quer autofagia da carta proposta, a gente não quer competição, a gente não quer criar um sentimento oportunista, né? Ou seja, se a cidade já tem um parque tecnológico, ou seja, por que não o parque tecnológico submeter para o edital de parques tecnológicos, né? Então, a gente está querendo focar, a gente está querendo direcionar, e eu fiz aquele preâmbulo do que motivou essa questão dos centros, né? A gente quer que cidades que pensam em parques tecnológicos, mas não tenham iniciativas disso, possam receber esses recursos dessa maneira, nessa competição, né? E como é que será avaliado isso? Conforme já foi falado, o Ministério publicou, né, essa publicação, né, em que ali tem uma relação formalizada, né? Ou seja, mas, enfim, vocês vão usar aquilo? Vamos, porque era uma referência, um estudo que foi feito pelo próprio Ministério, que é nosso gestor, né? E ali, se tiver ali relacionado, a cidade não vai poder, vai ser desabilitada na questão da submissão da proposta, tá? Então, essa é uma pergunta importante, que está, inclusive, no FAQ já, ou seja, o que a gente vai considerar para fazer essa avaliação se o município tenha ou não um parque tecnológico, né? Agora, é muito importante se destaque que o município também tem que ter universidades e centros de pesquisa, tá? Bom, isso aí, no caso, a gente quer que o que a gente espera, né? Ou seja, que aumente-se a competitividade, que haja uma oferta maior de infraestrutura física e serviços que apoiem o empreendedorismo, né? Ou seja, vocês vão ver também que a gente está forçando muito as ações para que se abram as oportunidades para as empresas startup. Historicamente, as empresas startup, elas não têm condição de pesquisa e desenvolvimento próprio, de P&D próprio, e por não terem P&D próprio, todo o aspecto de prototipagem, de talhos, de desenvolvimento, né? Sala aqui também? Tem alguém com o microfone aberto. E aí faz exatamente com que essas empresas elas consigam desenvolver pesquisas, mas as pesquisas demoram muito a se materializar em produtos ou serviços, exatamente pela essa dificuldade de acesso a laboratórios e a centros de inovação. Então, a gente espera, efetivamente, um fator definidor da proposta é o quanto que essa infraestrutura física está apoiando os empreendedores e as empresas nascentes, tá? São elegíveis como convenientes, da mesma forma que foi no parque, a mesma coisa, entidades de administração pública, órgãos indireta de qualquer esfera de governo ou entidades privadas sem fins lucrativos, responsável pela execução gerencial e financeira do projeto, né?
são elegíveis como intervenientes, ou seja, o que a gente quer, aliás, incubadoras e aceleradoras deverão ser vinculadas a instituições de ensino superior ou instituições de pesquisa, são elegíveis para participar como intervenientes, né, órgãos ou entidades de administração pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, entidades privadas, e quando a executora for uma ICT pública, a proposta poderá ser apresentada em parceria com a instituição de apoio, que, neste caso, atuará obrigatoriamente como conveniente, né? Aí é uma condição que o jurídico definiu. Os projetos eles podem ter um valor mínimo de 2 milhões e, no máximo, de 5 milhões de reais. E aí, realmente, por quê? Vocês vão falar, mas, Marcelo, por que vocês fizeram isso? Porque a gente entende que, como isso tem que estar adensado, tem que estar aderido, né, à questão do desenvolvimento, a cidade tem que estar interessada no estabelecimento desse centro de inovação. Isso não pode ser mais uma iniciativa apenas de infraestrutura. Vamos criar. Não, tem que ter alguma coisa que tenha realmente a cobrança, a sociedade local, e até mesmo para que isso seja oferecido às empresas nascentes. Ou seja, há que se ter, nesse edital, contrapartida financeira de 25% do valor dos recursos solicitados à FINEP. Então, isso é muito importante, né? Exatamente porque é definidor na questão, inclusive, da habilitação. Então, é contrapartida financeira e não econômica. Tá? E o que se permite é que o consórcio do projeto é que possa apresentar aí os 25% de contrapartida financeira. Tá? Então, conforme eu falei, nesse caso aí, achou-se por bem manter os 30% para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, exatamente porque tem uma demanda grande de cidades do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte por buscar essas iniciativas de parques tecnológicos. Então, a gente quer disciplinar essas iniciativas, né? E aí, de certa forma, a colocação dos 30% faz-se cabível, né? Conforme também o edital de parques, nós podemos ter pagamento de pessoal, material de consumo, diárias, passagens, serviços terceiros, pessoa física e jurídica, a mesma questão das despesas de capital e a mesma questão das despesas administrativas, operacionais e administrativas, que a gente apelida na FINEP de DOCE, né? O edital foi lançado no dia 17/12, né? Fizemos o lançamento do edital. Nós temos aí a data final para o envio das propostas, dia 10 de março. Ele tem um prazo um pouco maior, exatamente a gente tentou contrabalançar, sabendo que, às vezes, até mesmo as equipes que subscrevem propostas de parques podem ser as mesmas que escrevem os centros de inovação, mas cuidado, a gente quer que haja uma separação disso, né? E a gente espera estar divulgando o resultado final desse edital em julho, 29 de julho, para que também os projetos sejam contratados e a primeira liberação seja esse ano também. Tá? Conforme eu falei, se vocês olharem aqui, né, nós também temos uma similaridade muito grande, né, entre o que está se pedindo em parques tecnológicos e no que está se pedindo em centro de inovação. Mas é óbvio, para nós, por que a gente mudaria? O que a gente quer é que esse centro de inovação, futuramente, seja uma iniciativa de parque tecnológico. Então, cabe a nós também pavimentar com os critérios de avaliação essa construção para que, no futuro, desague numa iniciativa estruturada de parques tecnológicos. Eu não vou repetir de novo aqui, que são basicamente os mesmos critérios demonstrados no edital de parques tecnológicos. É isso. Consegui fazer aí em aproximadamente 40 minutos, 45 minutos a apresentação, e aí agora eu abro, deixa eu só parar de compartilhar, né? Ou seja, como é que eu... stop share, e aí a gente volta aí para, no caso, acho que as perguntas, né, Cris? Aí eu vou pedir para que Vitor e Lia me ajudem também, porque muitas das vezes, e volto a dizer, ou seja, todos aqui participantes, muitas das vezes, as questões que envolvem aspectos jurídicos, em termos de compliance, a gente, então, tem que submeter essas questões ao nosso jurídico para que as respostas sejam emanadas da área jurídica, tá bom, gente? Então, a gente vai tentar sanar aqui o que a gente puder e o que a gente não conseguir, o que envolver aspectos jurídicos, a gente vai trazer essas respostas. É muito importante, muito importante. Percebam que, no caso de parques tecnológicos, nós já estamos no volume 2 do FAQ, das
frequent asked questions, né? Ou seja, e a gente, então, tudo que vocês nos perguntarem, se vocês puderem submeter ao saque também, o que já não tiver sido respondido, obviamente, né? Para que isso fique registrado, para que, inclusive, no processo de auditoria, a FINEP não tenha problemas. Tá bom? Marcelo? Olá, bom dia, gente. Só uma Oi. informação, o volume 2 do FAQ de Parques, nós já solicitamos a publicação no site, mas eu recebi a resposta agora que ainda não está publicado, que ele está sendo publicado em breve, tá? Já está com a comunicação para publicação. Tá bom. Só para avisar que Lia. ele não está no momento, tá? Tá bom. Mas fiquem de sobreaviso, porque já passou pela nossa área jurídica. Como é que funciona isso, né? As perguntas são respondidas pela área operacional, são submetidas à avaliação pela área jurídica. Quando há o de acordo da área jurídica, está tudo ok, aí sim que a gente disponibiliza no nosso site, tá? Maravilha. Bom, primeiro, parabéns pela apresentação, Marcelo. Direto, objetivo, claro. Acho que foi muito bacana e muito esclarecedor. A gente tem várias perguntas no site, então eu vou só começar falando o seguinte. Tem gente pedindo o link, né, dessa gravação. Então, a gente vai subir tudo nas redes sociais do Fórum Nova Cidade. Vai estar disponível amanhã no YouTube do Fórum Nova Cidades. A quem fez a inscrição, pelo link da inscrição, o Mário vai colocar agora de novo aqui no chat o link da inscrição. Façam a inscrição, quem não fez, por favor, para que a gente tenha o e-mail de vocês. Nós vamos mandar o e-mail para todos os inscritos com todos os links que a gente colocou aqui, que o Marcelo citou. Inclusive, Marcelo, se você disponibilizar para a gente o PPT, a gente também publica no site do Fórum Nova Cidades e manda para vocês esse material todo pelo e-mail de vocês, tá bom? Eu mando, Cris, depois você me dá o seu e-mail, por favor, que eu mando diretamente para você. Maravilha, já combinamos isso. Outra coisa, para o público geral, podem acompanhar as redes sociais do Fórum Nova Cidades, tanto o Instagram quanto o site. No site tem um link do acesse se cadastre para as newsletters, a gente manda conteúdos periódicos, então, por exemplo, a divulgação desse material é todo mandado pelas nossas news, então assinem lá, e também quem é de prefeitura, secretários ou agentes públicos de prefeituras que estão aqui participando, entrem no site do Fórum Nova Cidades, que o link também o Mário coloca aqui no site agora, no chat agora, e entre na página Faça Parte, ali você tem as indicações das documentações. Quem é do público geral entra no cadastro da News e quem é de prefeituras entra no cadastro de Faça Parte, tá bom? Só para a gente respondendo algumas das perguntas que vieram aqui com referência no geral. Agora entrando, Marcelo, eu já copiei aqui 12 perguntas na medida que foram chegando. Quem ainda tiver pergunta, pode ir colocando aqui no chat, que eu já vou copiando à medida que eu for jogando essas aqui para o Marcelo. Mas começando o seguinte, o Tiago de Paula, de Vinhedo, perguntou se podem inscrever projetos para centros de inovação em parceria público-privado. Acho que você respondeu um pouquinho isso, mas pode dar um apanhado geral disso, né, Marcelo? Pode sim. Ou seja, você pode ter intervenientes, o que ele está querendo dizer, se de repente você tem aí instituições privadas que possam vão participar como interveniente do projeto, ou seja, não há nenhum problema. Isso mesmo. O Elvis falou assim, dentro do edital, no item 7.1, temos a necessidade de que tenham uma descrição de um projeto com visão a longo prazo, com resultado socioeconômico. Como podemos descrever esse resultado com descrição de criação, cursos e abertura de empresas de inovação, por exemplo? Sem dúvida, ou seja, o que se volta a dizer, ou seja, ele está falando do edital de parques, né? Só para me dizer, peço a todos os participantes que, para a gente às vezes ficar maluco, né? Parques ou centros, né? Então, olha só, o que a gente espera, volto a dizer o que eu repeti na apresentação, é que não haja uma dependência tão constante de recursos governamentais, né? Ou seja, então, os serviços que vão ser disponibilizados são definidores para a geração de receita, né? Então, eu citei aqui na apresentação diversos serviços, ou seja, desde mentoria, coaching, treinamentos, né? Programas de aceleração, programas em que vocês vão trazer venture capitalists e fazer
oficinas com esses venture capitalists para investimento direto nas empresas instaladas, programas de soft landing, né? Ou seja, onde você vai poder fazer parcerias com parques estrangeiros e você poder pegar empresas e elas se estabelecerem lá por um determinado período e receberem empresas desse parque no seu parque, né? Ou seja, isso é muito comum, né? Você ter programas de internacionalização, buscar a Apex e fazer, então, olha, vamos fazer aqui, promover, vai estar na nossa grade, cursos de internacionalização, porque muitos dos projetos inovadores precisam de determinadas certificações para poder entrar em mercados internacionais. Então, isso tudo conta como fonte de receitas e estudos da viabilização da perenidade do parque tecnológico. Eu acho que esse é um ponto principal, né, de colocar como o parque vai se manter aí ativo economicamente depois, né, depois de um tempo desse recurso vindo pela FINEP ou vindo de qualquer área de setor público aí que seja parceira para a implementação do parque nesse momento. A Eliane perguntou sobre disponibilização dos estudos recentes sobre parques tecnológicos citado aqui, então, como eu falei, Eliane, a gente vai mandar por e-mail. Gravação vai ficar disponível. Sobre exigência, credenciamento ou autorização da instituição de apoio à ICT federal perante ao MCTI, em se tratando de um projeto de parque via prefeitura, esse documento precisaria ter prazo antecipado de credenciamento, exemplo, 12 meses anteriores à inscrição? Não, isso não está, não há definição desse prazo. Foi o Otávio que perguntou. Otávio, se você estiver aqui ainda, é isso? Tua pergunta foi respondida? Não há esse prazo, ou seja, se você tem a vinculação já existente, não há, não, tem que ter uma vinculação de pelo menos 12 meses, 3 meses. Não, a gente não estabeleceu nenhum prazo para essa vinculação, se foi essa a pergunta que ele fez. Pode, inclusive, fazer a vinculação para entrar no edital? Pode acontecer isso? Formalizar? Pode, mas você vai ter que ter ali... Como é que você vai formalizar isso? Tem que estar bem formalizado e tem que ter uma demonstração formal sobre isso, tá? Tá. A Ana Paula perguntou o seguinte, Ana Paula, talvez eu precise de você aqui, sobre o seu comentário sobre proposta única por unidade gestora. Ela queria mais explicação. Então, deixa eu só recorrer aqui. Isso aí suscitou uma pergunta, né? Ou seja, no caso de parques tecnológicos, tá, Cris? Uma universidade pode apresentar mais de uma proposta no caso de parques tecnológicos? A resposta foi submetida ao jurídico, o jurídico emanou a seguinte recomendação, seguinte determinação, não é nem recomendação nesse caso. Não, exceto se a universidade possuir mais de um parque tecnológico vinculado a executoras distintas. Então, faculdade, olha, faculdade de engenharia, olha, esse parque é vinculado à faculdade de medicina. Esse aqui é vinculado a um campi regional. Então, eu tenho uma universidade que tem alguns campos e aí esse parque está vinculado, né? Porque o que a gente acabou... a gente, ao mesmo tempo que quer controlar um pouco, ou seja, não incentivar uma ganância, eu tenho... eu quero apresentar vários projetos e acaba que você fica numa posição que você não constrói um bom projeto. O que a gente quer receber são efetivamente bons projetos. Então, a gente colocou algumas restrições, né? Então, mas nesse caso, por exemplo, como a gente sabe que parque tecnológico está relacionado ao desenvolvimento da cidade regional, a gente sabe que às vezes as universidades elas têm campos em cidades diferentes e com áreas de atuação completamente distintas. Eu tenho aqui uma vocação ligada ao agrobusiness, eu tenho uma vocação ligada à biotech, eu tenho uma vocação ligada para a saúde, né? Para áreas de saúde. Então, a resposta que foi emanada pelo jurídico a essa questão é: uma universidade pode apresentar mais de uma proposta? Não, exceto se a universidade possuir mais de um parque vinculado a executoras distintas, como, por exemplo, faculdade, campos regionais, etc., conforme o item 1.3, e aí ele diz lá do edital, 3.1 do edital. Eu acho que dessa forma talvez fique claro, tá? Ficou bem claro. Uhum.
O Felipe Couto, como a FINEP enxergaria uma proposta única de parques tecnológicos de diferentes cidades? Interpretei o critério contribuição para o desenvolvimento local e vinculação ao plano de inovação local e regional, gerando um drive de valorização de iniciativas a partir de uma única localidade. Procede? Procede. Está em linha um pouco que eu respondi ali, né? Ou seja, agora. O que a gente quer, obviamente, que o Parque Tecnológico é uma alavanca do desenvolvimento regional da cidade, né? Ou seja, então, o que se espera é que exatamente a gente receba, né? Agora, se você tem uma entidade que tem campos de regionais ou que tem faculdades distintas e ele está ligado a elas, a gente, conforme respondeu, né? Ou seja, a gente talvez não, pode ser apresentado mais de um projeto. Mas o que se espera, o que se quer mesmo, sabe, Cris, é que aquele projeto que a gente vai receber tenha uma construção eficiente, sabe? Que a entidade gestora olhe para aquilo e fale assim, olha, isso aqui vai realmente representar um diferencial para a localidade para daqui a 5, 6 anos. É isso que a gente espera, porque aí a gente vai realmente conseguir colocar o recurso e ver o retorno desse recurso para a sociedade. Que acho que a inovação, um grande drive da inovação são as externalidades, né? Então, inovação sem externalidade é uma inovação canhestra, né? Ou seja, é uma inovação que fica constrita, fica restrita a um perímetro muito pequeno. O que a gente quer é exatamente que o projeto tenha essa beleza e traga essa externalidade máxima para a cidade. Aí a Letícia Arruda, eu acho que faz a pergunta ao contrário, perguntando assim, uma mesma cidade pode ter mais de um parque tecnológico ou centro de inovação em funcionamento. Ambos podem usufruir simultaneamente de auxílio às propostas? Se forem de entidades gestoras distintas, pode. Né? Se forem de entidades gestoras distintas, pode. Só que daí serão 2 projetos submetidos, né, Marcelo? Cada parque vai submeter um. Competindo. E podem ser apoiados pela mesma instituição, por exemplo, se elas fazem, se ambos estão numa cidade que tem um ator importante para apoiar a carta, né, da tríplice hélice, da quádruplice hélice, essa mesma entidade pode mandar para as duas submissões, correto? Volto a dizer, se essa entidade gestora ela possui campos diferentes, né? Sim. Ou seja, faculdades diferentes. Ou seja, você não vai poder ter eu tenho a faculdade, por extrapolação, a engenharia mecânica e a engenharia civil, eu quero, na mesma universidade, eu quero 2 parques sobre a mesma... Não, aquilo não vai rolar. Mas se você tem faculdades distintas, você pode submeter. Não, mas eu pergunto o seguinte, uma coisa que me veio na cabeça aqui, por exemplo, em Curitiba, a gente tem alguns parques e vários vão submeter projetos. E nós, como agência de desenvolvimento da cidade, podemos mandar as nossas cartas de parceria que temos com todas essas instituições, validando a proposta deles como participante. Claro, sem problema algum. Perfeito. Christian Jair, uma ICT pode ser proponente para a implantação de um centro de inovação em outro município? O que se espera é que aquela ICT esteja... Eu não entendi muito bem a pergunta. Não, também não entendi. Ela pode entrar no projeto como uma interveniente, né? Ou seja, de um projeto que esteja em outro município. Agora, ou seja, ela até vai ter parceira, muito mais a característica de parceira, né? Do que efetivamente ela ser uma conveniente, uma executora do projeto. Ou seja, se espera que aquela ICT ela tenha... Porque quando ela está na localidade, agora, ela pode ser parceira de um projeto, né? Ela pode ter uma interveniente, né? Perfeito. O Arthur, no edital de centro de inovação, há necessidade da cidade ter uma incubadora de empresas? A gente botou preferencialmente, ou seja, na realidade, porque volta... Aí acho que vou retornando aí a minha apresentação, ou seja, a estratégia de centro de inovação é porque a gente precisa de alguém que tenha personalidade jurídica, Cris, para receber o recurso. Então, se você tiver uma incubadora madura, se você tiver uma aceleradora madura, né? Se você tiver... É melhor, né? Agora, não necessariamente, ou seja, você pode até mesmo uma ICT apresentar o projeto de centro de inovação, né? Ou seja, e ali você construir ali o que você espera nessa proposta, visando futuramente ser um parque tecnológico. Mas a gente imaginou que a cara, né? Ou seja,
Porque o que a teoria nos comprovou? Hoje já não é mais assim também. Essa pergunta é muito boa, que dá para falar um pouquinho da teoria, né? O que a gente verificou historicamente é que surgiram movimentos com incubadoras, as incubadoras foram ganhando densidade, peso, graduando empresas. Essas empresas, o número de graduadas foi crescendo. Essas empresas graduadas, elas sentiam muita dificuldade de saída de um ambiente controlado das incubadoras para um ambiente de competição mais selvagem. Essas incubadoras mais parrudas, densas, provocaram um movimento de surgimento de parques tecnológicos, né? Há muitas incubadoras, há muitos casos assim, né? Incubadora da COP, incubadora o César, do Porto Digital, ou seja, que fizeram com que, olha, agora eu preciso de um outro ambiente com características mais evoluídas, avançadas, que são os parques tecnológicos, e aí isso surgiu, então, dessa forma. Então, olhando historicamente, a gente sabe que hoje em dia já não é mais assim tão linear, né? Ou seja, uma incubadora nascente, depois uma incubadora âncora, um parque em implantação, um parque em operação. Mas a gente acha que tem mais cabimento quando, junto do projeto de inovação, se traz também uma incubadora, porque essas empresas que estão ali vão ser as potenciais ocupantes do parque, do centro de inovação e depois do parque que se espera implantar. Tá? Não sei se foi claro na minha resposta. Eu acho que sim. E aí eu acho que já complementa com a próxima pergunta, deixa eu voltar aqui. Do Micael, como comprovar, como deve ser provado esse vínculo das incubadoras, instituições de ensino ou pesquisa. Eu acho que você já falou, né? Com o MOU, com algum tipo de referência escrita, documentada, né? E assinada bipartite, tá, gente? Não pode ser só, olha, eu sou parceiro, senão fica difícil, né? Se tiver um critério de habilitação, cuidado com isso. Beleza. Paulo Fernando, tendo visto o curto espaço de tempo para apresentação, considerando a complexidade dos projetos, existe algum estudo sobre a possibilidade de dilação de prazo da fase 1? Olha, a gente, por enquanto, acho que ainda está um pouco longe, Cris. Ainda está um pouco longe. Nós temos aí até fevereiro, né? Ou seja, dia 18/2, ainda temos aí mais um mês. Quer dizer, corram, pessoal. Não, tem mais um mês. Agora, se houver realmente... óbvio, a gente entende, né? A gente entende e eu confesso a vocês que eu falei, puxa vida, vai lançar o edital no momento de paralisação das instituições, de momento em que você tem aí recessos, né? Enfim, a área operacional tenta, mas enfim. O que acontece? Vamos ver, chegando mais ali para o... Se houver uma grita geral, se houver uma solicitação geral, a gente quer que o programa seja o mais exitoso possível. Eu, então, compactuo de que o meu cliente tem que ser muito bem atendido, né? Vamos ver o que pode acontecer. Marcelo, só um gancho, se me permite. Primeiro, para o pessoal não contar com isso, até porque a gente tem olhado as inscrições e já estão em ebulição, né? Realmente um edital há muito tempo esperado e já tem muitos rascunhos inscritos. A segunda observação, na verdade, que eu faço é só para o pessoal tomar cuidado no calendário que fecha de 18, porque tem um asterisco ali que pega muita gente, que fecha às 18 horas. Assim, por experiência da FINEP, a gente sabe que o brasileiro deixa para a última hora. Primeira dica, não deixem para o último dia. E segunda, se o fizerem, não passe depois de 18 horas, porque o sistema trava e fecha. Então, muita gente de toda chamada recebe lamúrias, né, após esse horário, que muita gente acaba perdendo a oportunidade porque não leu o edital, esse asterisco. Então, fiquem atentos. Posso fazer um comentário, gente? Rapidamente? Oi. Rapidamente, o Vitor e Marcelo, a gente só fez essa pergunta, a gente sabe, nós estamos correndo aqui com os parceiros, tá? Mas nós estamos com uma dificuldade por conta dessa Covid, que tem uma reaceleração agora, e essa influenza, muitos funcionários afastados, e pessoas importantes desse processo, duas aqui importantes nossas, não estão podendo comparecer. A gente precisa deles, algumas empresas, inclusive, que são parceiras. Nós já temos aqui um centro de inovação instalado, todo o processo. Essa pergunta foi só nesse sentido. Nós não vamos deixar de correr, cumprir prazo, mas seria interessante, Marcelo, colocar no radar essa possibilidade. Eu acho que todo mundo ficaria um pouco mais, não folgado, mas um pouco mais estruturado para boas propostas, porque nós
nessa vontade de apresentar um projeto bacana, com esse prazo, essas dificuldades acontecendo, a gente pode apresentar algumas falhas. É só isso, tá bom? Obrigado. Não, eu acho pertinente, sim, eu acho pertinente. Eu só solicito, sabe, Paulo, que aí isso aí tem que ser feito de maneira coordenada, né? Ou seja, aí isso tem que ser encaminhado ao Ministério, à própria presidência da FINEP, ou seja, para que aí a área operacional receba essa demanda. Conforme o Vitor falou, não há uma previsão, mas a gente não esperava, por exemplo, que houvesse um recrudescimento tão agravado, né, da pandemia. Estão falando ao quê? Com alguém que passou 31 dias em coma, depois mais 30 no CTI, depois mais 30 na unidade semi-intensiva em abril de 2020, né? Ou seja, eu saí do hospital, eu saí do Samaritano eu entrei em 23 de abril de 20, saí dia 28 de julho, né? E saí andando, mas saí todo esculhambado, né? Ou seja, eu tive que reaprender a comer, aprender a falar, reaprender a beber líquido, fiquei 60 dias sem poder beber água, né? Enfim. Então, eu sei disso. E aí eu peço somente e eu entendo perfeitamente, Paulo, e volto a dizer, mas aí isso aí tem que ser uma coisa encaminhada, seja para a presidência da FINEP, ou seja, e até mesmo para o Ministério, e aí para que a gente possa receber isso e aí, no caso, acolher, tá? Mas até o momento nós não temos, conforme o Vitor falou, a gente fica monitorando no sistema de recebimento de propostas, os rascunhos que são abertos, está realmente explodindo. A gente acha que a gente vai receber aí na faixa de 150 propostas aí para o programa de parques tecnológicos. Só pelo número de participantes dessa live já vê, né, como tem interessados de várias regiões aqui. Quantos participantes nós temos? 164, né, Cris? Chegamos a 175 no meio da live aqui, Marcelo. Bom, vamos continuar, que tem bastante pergunta ainda. Uma pergunta do Alex, que eu acho importante aqui. Estamos no processo de aprovação do Parque Tecnológico no âmbito municipal e da universidade. Portanto, o parque formalmente ainda não existe. Podemos participar do edital para escrituração? Olha, se você tiver uma equipe gestora, se você tiver, por exemplo, minimamente o terreno desembaraçado, alguma construção, né, alguma, seja, o plano, o projeto básico e o projeto piloto já tá constituído, né, ou seja, aí você vai entrar numa competição, né, ou seja, você vai entrar com uma certa desvantagem, né, mas a princípio, não vejo por que não participar. Perfeito. A Elaine Capelari, há possibilidade de obras e instalação fora da área geográfica do Parque Tecnológico, mas que esteja atrelado ao plano estratégico? Essa pergunta é uma pergunta perigosa, assim, né? Porque assim, vai depender muito do relacionamento. Ou seja, por exemplo, houve situações em que o Parque Tecnológico ele tinha uma determinada área geográfica, mas ele queria uma expansão, né? Então, ele fez uma expansão em um outro terreno, mas esse terreno tem que ser demonstrada a propriedade da entidade gestora do parque, ou seja, eu não posso fazer alguma coisa que não pertença ao Parque Tecnológico. Ou seja, não sei se eu fui claro, Cris. O que eu quero dizer é o seguinte: olha, não, eu vou querer criar uma expansão, uma extensão do parque até numa outra cidade, né? Mas aquele terreno tem que pertencer àquela entidade gestora do parque original. Ou seja, né? Ou seja, você pode ter estruturas avançadas, mas cuidado aí com essas elucubrações que vão fazer com que você desvie do foco no seu projeto. Perfeito. O Elvis, estamos desenvolvendo o nosso projeto, contudo estamos receosos com a apresentação do plano de desenvolvimento a longo prazo. Eles têm a necessidade de esboçar resultados específicos? Não entendi, Cris. Você pode repetir a pergunta de novo? Ele está preocupado com o plano de desenvolvimento de longo prazo, que exige, né, provavelmente fluxo financeiro, inclusive. Precisa colocar resultados específicos de longo prazo. Eu acho que é isso aqui, aquilo que você tinha falado, né, sobre, inclusive, visão de
resultados econômicos a longo prazo, que você já respondeu que sim. Geralmente, né, Cris, no business plan ele tem um estudo de viabilidade, ele tem ali um caráter de uma prospecção de receitas e despesas e que você tem ali resultados operacionais, né? Ou seja, num horizonte de, sei lá, de 4 anos, 5 anos, né? Enfim, que você consiga ter uma visão disso prospectiva, né? Então, isso compõe realmente, números financeiros compõem esse estudo de viabilidade, né? Ou seja, volto a dizer, vocês estão numa competição, então, alguém que tenha uma certa consistência, mostrando, olha, nós temos hoje receitas desse nível, temos custos desse nível, queremos incrementar serviços aqui que vão gerar esse delta de receitas e faturamento e vão proporcionar uma melhoria do resultado operacional, do lucro operacional do parque tecnológico, isso vai ser avaliado na análise médica. Gente, temos mais 7 minutos aqui para o prazo do Marcelo. Eu vou dar uma apurada com algumas perguntas e o restante a gente vai trabalhando para submeter depois via fórum. A gente auxilia vocês, mas como o Marcelo falou, também mandem as perguntas para a FINEP para isso ficar, né, documentado, né, Marcelo? Tem uma pergunta aqui perguntando se existe restrição para entidades do Sistema S submeter a implementação de um centro de inovação, do Samuel Melo. Desculpa, Cris, novamente, eu coloquei o chat aqui que o Felipe, fiquei até emocionado, o Felipe Couto aqui me saudando nessa questão da briga aí pela vida. Muito obrigado, Felipe, por essa mensagem, tá? Realmente, a gente tem que brigar mesmo pela vida. A vida é uma atividade diária, é um exercício diário da gente não desistir, né? E a questão da resiliência, que é uma palavra hoje muito em moda. Então, obrigado pelas palavras, Felipe. Que bom, que bom. Foi a pergunta do Samuel, perguntando se existe restrição para entidades do Sistema S submeter a implementação do Centro de Inovação. Alguma restrição de empresas do Sistema S? Não, né? Não. Não. Edital de parques. Estamos com o projeto de implementação da infraestrutura para empresas de TI. O edital prevê o projeto básico com cronograma de implantação. Pergunta: o projeto básico citado no edital é o projeto básico de engenharia, arquitetônico, estrutural, licenciamento urbanístico e o cronograma, o físico financeiro da obra? O projeto básico, tem lá descrito o que a gente encara como um projeto básico, né? Ou seja, se você vai ter obra, você tem que ter o projeto básico, está lá no anexo, tá? Tem que ter o projeto de engenharia, sim, arquitetônica. Engenharia arquitetônica estrutural. Luiz. O Vitor. Não, eu só ia comentar para lerem atentamente o anexo 2, que diz aí esmiuçadamente as características do projeto básico, projeto resumido. Peço assim, atenção total a esse anexo, talvez é um dos mais importantes, porque a gente tem que fazer o rebatimento com a norma interna da FINEP sobre a apresentação desses documentos. Então, assim, tentem ser o mais fidedignos possível a esses documentos com base no anexo 2. E eu acho que da mesma forma, Vitor e Marcelo, vocês já colocaram, que é a pergunta da Luísa, falando sobre a demonstração da vinculação existente com centros de excelência. Eu acho que elas também já responderam essa pergunta, que é documental e assinado, enfim, um órgão citando o outro, né? Com um documento claro e objetivo sobre isso, correto? Correto. Edital de Centro de Inovação, a Caroline Luvisotto. É obrigatório ter todos os atores na proposta, conveniente, executor e interveniente, em existência do... Não, né? Não. O consórcio num projeto, ele é facultado para que você tenha as lacunas que conveniente, executor principal, identificarem, possam ser preenchidas com outros atores. Mas não há obrigatoriedade de todos, não, de maneira alguma. Ela continua aqui, e existência local de universidades, institutos de tecnologia e afins. O que seria o afins? No caso, eles têm a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, a FATEX. Isso nos habilita para concorrer à proposta? Olha, essa questão de personalidade jurídica é complexa, né, Vitor? Me ajuda aí. Eu acredito que sim. Mas volto a dizer, ou seja, acho que essa seja uma pergunta que vale a pena ser formalizada via SAC, tá? O afins é um jargão do nosso jurídico, ou seja, né, é alguma coisa que esteja em linha com aquilo que foi falado anteriormente.
Mas eu acredito que sim, mas eu acho que é bom formalizar a pergunta. Até porque a Caroline que faz essa pergunta, e a Luíse também, eu acho que é importante formalizar, perguntando o seguinte, no edital de parques tecnológicos, referente ao item 3.4.1, conjunto de empresas instaladas, considera-se também as empresas terceirizadas? Não, aí não, né? Eu creio que ele está falando de empresas terceirizadas, são empresas prestadoras de serviço para o parque tecnológico, né? Ou seja, aí não, né? São as empresas Só quem está lá instaladas dentro, empresas... né? Exatamente. Tá? Camila, do Parque Tecnológico de Itaipu. No edital, tem 3 dos critérios de avaliação, parques em operação, sobre o conjunto das empresas instaladas. Devemos incluir, além das startups residentes e não residentes, empresas âncoras parceiras, também as empresas de suporte e prestadores de serviços de demais organizações vinculadas no parque, como institutos e outros centros e IES. Qual o nível de informação, documentação dessas empresas precisamos informar? Eu acho que é quase o que a Luísa perguntou ali, né? Olha só, coloquem o nível máximo de informação que vocês tiverem. Vocês estão numa competição, né? Então, assim, quando a gente fala da questão da densidade de empresas, ou seja, a gente quer ver, mas tem empresas âncoras que elas estão vinculadas ao parque, mas não estão instaladas. Apresenta isso também, ou seja, é óbvio que quando você tem, no caso de um parque tecnológico, já você tem aqui uma grande empresa, o laboratório de pesquisas, o centro de pesquisas da General Electric, né? Ou seja, e aquele centro de pesquisa está instalado lá no parque, como tem lá no Parque Tecnológico da COP. Agora até um pouco, porque o Parque Tecnológico da COP, a parceria com o centro da GE não está sendo tão assim, sinérgica, mas a presença das empresas âncoras ali, né? Ou seja, e aí até mesmo não presentes, mas sinergicamente contribuindo para a questão do tecido empresarial que está localizado no parque é muito importante. Então, tudo que for formalizado para nós tem um peso maior, né? Não é uma coisa assim, mas a gente tem empresas terceirizadas que são também empresas que contribuem para o desenvolvimento do parque tecnológico, que prestam atendimento às empresas. Ou seja, eu quero dizer assim, olha, eu tenho uma empresa terceirizada de TI, e essa empresa terceirizada é uma senhora empresa em que as empresas instaladas ali, ela coopera com essas empresas também, entendeu? Isso vale também. Perfeito. 2 perguntas da Silvia e do Teófanes. Quantos projetos serão selecionados na categoria A no geral? Então, ali tem que ser pela conta, né? A gente não sabe, são 100 milhões para parques de operação e 80 milhões em implantação. O ticket médio tem que fazer o cálculo, ou seja, limite inferior e limite superior, né? Vamos fazer a conta aqui junto. São 80 milhões para implantação. O ticket médio pode ser de 4 a 10. Então, se todo mundo pedir 10, né? Ou seja, a gente vai poder fazer 8 projetos. Se todo mundo pedir 4, a gente vai poder fazer aí 16 projetos. Na parte em operação, são projetos que vão aí de 10 a 15, né? De 10 a 15, né? De 10 a 15. Então, terão no limite inferior 10 projetos, no limite superior 10 projetos, e o outro é 100 por 15, aí eu não sei quanto é que dá, aí dá uns 6 projetos, né? 6 projetos. Né? Vai depender dos projetos selecionados e depender do ticket dos projetos aprovados, exatamente. Mas aí é só fazer essa conta que você tem mais ou menos um intervalo. Eu acredito, né, Vitor, que a gente vai fazer aí o quê? Uns 16 projetos, será? Eu acho que possivelmente uns 14 a 16. 14 a 16, é isso aí. Perfeito. E as 2 últimas perguntas aqui do chat, até para a gente encerrar, falam respeito à área do Vanderlei, que fala que eles são um consórcio de 200 municípios de Santa Catarina, uma autarquia pública. O imóvel para alocação do Centro de Inovação precisa ser doado ou pode haver um contrato de cessão de uso? Muito cuidado com essa questão de contrato de cessão de uso, né? Geralmente, assim, contrato de cessão de uso é por um tempo, e geralmente a FINEP ela não aceita, porque o que acontece? Findo o contrato de cessão, toda a obra que você fez ali vai pertencer ao proprietário privado, ou seja, então a gente, como entidade pública, a gente não vai aceitar uma coisa dessas, né? Ou seja, você tem que ter ali a gente sabe, ou seja,
dependendo do período, do tempo de sessão, né? Ou seja, isso é uma questão que tem que ser analisada juridicamente. Mas, geralmente, a gente gosta que o RGI, né, seja de propriedade, seja efetivamente de propriedade definitiva do convenente. Perfeito. E o Leonardo, desculpe, de Botucatu, ele fala também sobre isso, mas a área é de posse do município, porém, eles têm contrato de gestão. Aí é diferente, né? Porque é municipal. Diferente, tá? Mas sempre tenham na cabeça essa questão, ou seja, vocês vão pegar o recurso da FINEP, e a FINEP ela não pode ter a incerteza que aquele dinheiro, né, passar o período, perdeu-se o dinheiro, ou seja, uma entidade pegue aquilo e transforme aquilo num prédio administrativo. Não, o que se espera é que aquilo ali permaneça como parque tecnológico, né? Perfeito. Pessoal, aqui as perguntas que eu selecionei, quer dizer, perguntei quase todas do chat. Você respondeu, Marcelo. Acho que cumprimos nosso tempo aqui de uma maneira exemplar, né? Fomos rápidos e você mais direto ainda. Então, muito obrigado. Quer fazer alguma consideração final sobre os projetos? Eu queria abrir para Lia e Vitor, se eles querem falar alguma coisa, que são meus parceiros aí, estão comigo há muitos anos, né? Então, depois eu fecho. Não, vou falar rapidamente, quero agradecer a disponibilidade de todos, né? Com muita alegria que a gente vê assim, uma comunidade tão forte e tão presente aqui, né? Logo no início do ano, como você comentou. Parte da nossa frustração é ter pouco dinheiro, né? A gente estava fazendo essa conta de 14, 16 projetos, para uma demanda que possivelmente vai chegar a 150. Então, a gente sabe que também vai gerar um nível de frustração do outro lado, mas eu acho que tem duas coisas positivas sobre isso. Uma é a própria articulação que vocês fazem, o amadurecimento, se não for pela FINEP, de alguma forma essa energia gerada, né, pode culminar em desenvolvimentos internos por outras fontes. E dois, eu acho que a própria demanda grande legitima a gente a pedir novos recursos, seja por suplementação ou seja novas chamadas. A gente tem que defender essa bandeira. E eu acho que nada melhor do que um edital para provar aí a qualidade desses projetos que estão cada vez melhores no país. E na verdade, eu sou suspeito de falar, de certa forma, e parabenizar o Marcelo. Vocês podem ter certeza, assim, foram anos de luta capitaneado pelo Marcelo junto com o Ministério. Não é fácil articular isso, né? E se não fosse muito em função do esforço dele, a gente não teria essa pauta e esse portfólio de editais disponíveis na praça. E aguardem, como ele falou, a gente tem mais, já deu alguns spoilers, a gente tem mais novidades, né? Muito em breve, eu acho que vem laboratórios abertos, que eu acho que é o mesmo público-alvo. Então, o esforço que vocês têm agora de articular algum projeto pode funcionar como uma derivada primeira e segunda para outra ação da FINEP. Então, continue aí o ensejo e feliz ano novo para todos, muita saúde, principalmente. Lia, quer falar alguma coisa, Lia? Bom dia, gente. Acho que a maioria não me conhece. Eu trabalho há 2 anos com o Vitor e Marcelo, apesar de indiretamente já trabalhar com eles, né? Também aqui externalizar a nossa felicidade, né, de ter uma chamada com tanta demanda. E queria também fazer uma pequena observação que as perguntas, para serem formalizadas, para elas serem enviadas pelo e-mail que tá no edital, é o e-mail do nosso saque, tá? Então, é isso. Obrigado, Lia. Obrigado, Vitor. Eu queria também destacar aqui, ou seja, eu sempre cito aquele provérbio, né? Se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quiser ir longe, que vá acompanhado. Então, ter Vitor e Lia, mas assim, são profissionais de altíssima qualidade e competência, ou seja, a gente consegue construir coisas e consegue implementar essas coisas, né? Ou seja, e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu pediria depois, Cris, que você me mandasse o link, né? Ou seja,
a gravação já está ali. O Vitor, se puder copiar esse link que ela disponibilizou para a gente precisar mandar para a comunicação também, para que seja registrado a comunicação, tá? Para a gente poder também dar transparência na questão do que a gente está junto com vocês, uma iniciativa muito legal. O Molina também, agradecer ao Molina, e me colocar aí junto com a equipe à disposição, a gente, para construir um país efetivamente menos desigual. A gente precisa encarar realmente inovação como sendo uma grande ferramenta propulsora de combate à desigualdade social, de geração de oportunidades, geração de tecnologias. Eu fico muito emocionado mesmo com todo o carinho que eu recebi numa fase muito dura, na fase mais dura da minha vida. Eu vejo quão importante é o nosso trabalho, o meu trabalho junto com a minha equipe na questão de promover essa questão da inovação. Talvez se a humanidade não tivesse investido em ciência e tecnologia, nós não tínhamos evitado tantas mortes com o atingimento das vacinas. As vacinas não são aí 100% eficazes, mas conseguiram frear uma mortandade absurda que o país vem enfrentando. Então, a gente que lida com ciência, tecnologia e inovação precisa ter um combate a esse negacionismo infrutífero, irresponsável, que faz com que a gente, muitas das vezes, gaste uma energia que poderia estar sendo direcionada para a gente aumentar a participação da ciência e tecnologia no nosso país e da inovação também. Eu queria agradecer muitíssimo a todos, tá? E colocar mais uma vez a equipe à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo, a você, a equipe, Elia, Vitor, pela contribuição também. Dizer assim que foi muito motivador para a gente começar o ano dessa forma, nesse nível de discussão, agradecendo muito aos participantes, mas dizer, Marcelo, que é muito legal a gente ver pessoas apaixonadas pelo que fazem, doando seu tempo, doando seu conhecimento para as pessoas, né? Para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, assim, foi um início de ano, com certeza, uma injeção de ânimo para esse ano, que já começa difícil, mas com certeza, juntos a gente é mais forte, né? Vamos fazer acontecer aí o ano que a gente tanto sonha, com que a gente tanto espera. Então, muito, muito obrigada para vocês. A gente disponibiliza esses links. O Molina também vai te mandar o e-mail para você disponibilizar o PPT, que foi um PPT muito legal que você passou também. Lembrando a todos, então, a gente vai subir ainda, então, a gente precisa só do prazo de acabar a gravação para subir no link do YouTube do Fórum em Novas Cidades. Vamos mandar todos os links por e-mail de todos os inscritos, então não se esqueçam de se inscrever nessa live especificamente. Gilberto, quero te agradecer e pedir últimas palavras aqui e essa abertura, todo o apoio da FNP para que isso acontecesse. Cris, muito obrigado, parabéns. Olha que evento representativo, né? Quase 200 pessoas na sala, né? Vamos fazer mais eventos como esse e torcer para que a FINEP, Marcelo, lance novos editais. Estaremos aqui à disposição para aproximar as cidades dos órgãos financiadores, sejam eles nacionais ou não. Tá bom? Forte abraço, um bom dia, um bom ano a todos. Obrigada, Gilberto. Saúde para todos. Inclusive, Marcelo, colocar o fórum sempre à disposição da FINEP para qualquer divulgação que vocês precisem, contem conosco aí que a gente faz esse trabalho de articulação, tá bom? Muito obrigado. Molina, parabéns pela essa articulação, últimas palavras aqui também para a gente se despedir. Na verdade, foi ótimo, eu acho que foi muito esclarecedor, e aos esclarecimentos eu quero somar o depoimento pessoal do Marcelo, né, sabe, dói no coração. Acho que quase todos nós tivemos pessoas que, no mínimo, passaram um aperto muito grande durante a pandemia, e esse fórum é um reconhecimento à técnica e à ciência. É muito bem-vindo o investimento que vocês estão fazendo, e com certeza daqui a 10, 15 anos, né, essa luta que vocês tiveram na FINEP, a gente vai poder medir, né, em avanços científicos, em produtos que chegaram na prateleira, em desenvolvimento regional. Parabéns à equipe da FINEP, eu acho que vocês estão fazendo diferença com esses editais que vocês estão soltando agora. Muita diferença. Obrigado. Maravilha, Eduardo. E agradecer a Mário pela organização, Fernando, que está aqui também com a gente pela organização da Brasil Lab, nossa Secretaria Executiva do Fórum Novas Cidades. Agradecer a todos vocês pela participação, contem conosco, entrem em contato conosco sempre que precisarem e até um próximo evento, pessoal.
Tchau.